Oi, gente, vamos para nossa terceira aula. Aqui tá errado, eu errei, só que eu já salvei a aula em PDF e eu não consigo mudar. Mas é aula 3 a minha terceira aula com vocês. E, como sempre, né, nosso combinado é começar com uma sugestão de leitura. A sugestão de leitura dessa aula é um livro muito curto que eu já comentei, não lembro se foi na primeira aula ou se foi na segunda aula, comentei um pouco sobre ele com vocês. Só que agora eu quero aprofundar um pouco mais para que vocês tenham interesse de ler esse livro. Ele é um livro muito curto, acho que tem entre 80 e 90 páginas. Está disponível no Drive do cursinho para vocês. Então, assim, em uma tarde, até menos que isso, vocês conseguem dar uma lidinha nele e vai agregar muito, tanto para a vida de vocês quanto na redação. O nome do livro é Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas é dessa forma que eu falo. E nessa obra, ele aborda que a nossa sociedade apresenta um novo tipo de violência, que é a violência neuronal. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa sociedade se cobra muito de ser produtiva o tempo todo, de ser feliz o tempo todo, de mostrar resultado o tempo todo, e as pessoas elas ficam muito vigilantes com as suas ações. Elas se cobram tanto que o tempo inteiro elas têm que ser produtivas, têm que dar resultado, então as pessoas chegam ao cansaço, porque o tempo inteiro precisam mostrar resultado, e é isso. Aqui é um trecho da obra, né? A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, que no caso da sociedade disciplinar era a questão da força, né? Da observação que fazia a violência nas pessoas, mas é uma sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e de produção, são empresários e de si mesmos. Então, assim, as pessoas se cobram muito, muito, muito o tempo todo para serem produtivas. É um pouco daquilo que eu tenho um amigo que fala: ah, eu sou o meu próprio agiota. Ninguém é agiota, então a gente tem que ficar se cobrando demais, não. A gente tem que saber os nossos limites. Só que na sociedade do cansaço, as pessoas excedem os limites. Então, aqui, se a sociedade disciplinar era uma sociedade do não poder, a do desempenho é a do sim, mas igualmente submetida. O que isso quer dizer? Que na sociedade disciplinar era uma violência mais explícita. E a do desempenho é uma violência não tão explícita, mas que os indivíduos sofrem da mesma forma. Então, assim, se na sociedade disciplinar as pessoas eram loucas, delinquentes, a sociedade do desempenho, que é a sociedade atual, é a sociedade dos deprimidos e fracassados. Sabe aquilo que muita gente coloca na relação, segundo a OMS, a depressão é o mal do século. É extremamente comum colocar isso. Por isso que eu tô apresentando esse livro, para que vocês possam citar isso, só que de uma outra maneira, de uma maneira mais rica. Quem não encontra a maneira adequada de produzir capital, produzir desejo, produzir resultado, ela fica à margem da sociedade. Então, o cansaço, ele é uma maneira de existir, ele está inerente ao ser humano. Se o ser humano está existindo hoje, ele está existindo cansado. E aí entra o quê? A síndrome de Burnout, que é o excesso, é a síndrome, né, que é causada pelo excesso de trabalho e as pessoas começam a ter disfunções fisiológicas por conta do trabalho. Entra depressão, ansiedade, muitos problemas de saúde mental entram nessa questão. O livro tem uma abordagem muito abrangente, o que eu tô trazendo aqui para vocês é algo muito resumido para chamar a atenção de vocês a essa leitura. Aqui, outra questão, né? Numa sociedade do cansaço, o homem está sempre fadado a falhar. O ócio é o pecado capital por excelência, ou seja, aquele momento que as sociedades antigas tinham de ócio, de parar e ficar um tempo sem pensar em muitas coisas, né? Exercitar o ócio criativo, às vezes, não existe mais, porque nós temos que estar o tempo inteiro em guerra com a gente mesmo, obrigando a produzir, o que leva, e assim o imperativo do desempenho leva todo mundo ao cansaço. Esses trechos eu tirei dessa matéria aqui, que eu vou mostrar pra vocês, e eu quero que vocês leiam. Foi por meio dessa matéria que eu conheci o livro Sociedade do Cansaço. Ele faz uma discussão muito aprofundada, traz outros filósofos também, como Nietzsche, e eu recomendo muito que vocês façam a leitura.
é muito interessante, assim, se você não tiver a oportunidade de ler a obra, se você não tem tempo de ler a obra, a leitura dessa matéria é válida, porque por meio dela você já consegue extrair o necessário para citar na sua redação. Tá bom? Agora vamos voltar aqui à apresentação. Tá. A próxima parte da nossa aula, eu vou ler uma redação. Foi a minha redação. Ah, antes disso, Sociedade do Cansaço, eu usei na minha redação do Enem do ano passado, que foi sobre saúde mental, certo? E é um tema que encaixa não só para saúde mental, mas se encaixa também para a questão do trabalho, para a questão da uberização, para diversos temas, sobre o jovem também. Muitos temas. Então, assim, leiam que vocês vão conseguir enxergar todos os temas que vocês podem usar. Essa é a minha redação do vestibular da UEMS, a redação que fez eu ser aprovada. Eu tirei 900 nela. E eu vou ler com vocês e apresentar alguns pontos, né? Alguns erros, algumas coisas que eu não deveria ter feito. De forma... Vou ler ela com crítica, tá? Pra vocês conseguirem ver o lado do corretor. A minha redação, eu achei que ela ficou boa, só que ela poderia ter ficado melhor. Esse conto eu já mostrei pra vocês, eu acho. Se não mostrei, alguém me manda mensagem que na próxima aula eu leio ele pra vocês ou eu mando o link no grupo. Em seu conto, O Fim do Mundo Está Próximo, o escritor Rubem Alves apresenta que o colapso do planeta não será consequência das catástrofes naturais, mas sim dos nefastos comportamentos cotidianos do homem que resultam no demasiado acúmulo de lixo. Quais comportamentos são esses? O excesso do uso de plástico, a não reciclagem. Esses são os exemplos, no caso, que o Rubem Alves cita no conto. Principalmente o plástico, ele fala muito sobre o plástico. Então vamos lá. Nesse sentido, elemento coesivo, no Brasil contemporâneo, ou seja, trazendo da realidade do conto para a realidade brasileira atual, a maioria dos indivíduos, por que a importância desse a maioria? Para não generalizar, porque não são todos. A maioria dos indivíduos carecem de hábitos sustentáveis. O que é carecer de hábito sustentável? Você deve ser didático com o seu leitor e apresentar para ele o que significa o que você quer dizer, apresentar exemplos. Então eu coloquei: carecem de hábitos sustentáveis como o consumo consciente e a reciclagem, motivo pelo qual, elemento coesivo, o futuro da humanidade é incerto. Elemento coesivo, tendo em vista a dificuldade na manutenção de um ecossistema equilibrado. Elemento coesivo, logo, agora é minha tese. É de suma importância fomentar as indústrias a reutilizarem os insumos, elemento coesivo, bem como é relevante orientar a população acerca do minimalismo, elemento coesivo, de modo a promover uma associação harmônica entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Então, vamos às observações deste parágrafo. Vejam que eu grifei aqui o escritor Rubem Alves. Por que eu grifei isso? Porque quando você cita uma personalidade, como eu citei o Rubem Alves, você deve colocar uma característica sobre ela. Nesse caso, eu coloquei que ele é escritor. Vamos supor, se eu citasse a Anísia da Silveira, que é uma psiquiatra, e ela é do Alagoas, eu tenho que colocar a psiquiatra Anísia da Silveira, ou a psiquiatra alagoana Anísia da Silveira, porque eu preciso colocar isso? Para mostrar credibilidade ao leitor. Para mostrar que o recurso argumentativo é legítimo. Para mostrar para o leitor que se ele abrir o Google e pesquisar o que eu estou falando, ele vai encontrar exatamente o que eu escrevi. Então, assim, na competência 2 do Enem, são avaliados 4 pontos. A sua abordagem ao tema, ela tem que ser uma abordagem completa, não pode ser tangente. Se o recurso argumentativo que você apresentou é produtivo, pertinente e legítimo. Qual é a primeira coisa que ele vai olhar? Se o recurso é legítimo. Nesse caso, ele é legítimo. Eu coloquei o nome do conto e eu coloquei o nome do escritor. Coloquei o que é o nome do autor, né? Coloquei o que esse autor é, um escritor. Poderia ter colocado educador, filósofo, porque o Rubem Alves tem muitas características. Segundo ponto, ele é pertinente ao tema? O que é ser pertinente ao tema? Ele tem relação direta com o que está sendo abordado? O tema da UEMS, eu não lembro exatamente qual foi, mas tinha relação com sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Então, assim, o meu tema está relacionado o meu recurso está relacionado a essa temática, ou seja, está relacionado à questão do lixo? Está, então ele é pertinente. E produtivo, o que é ser produtivo? É você conectar o seu recurso
com o tema e a tese. Tá aí a importância de colocar no Brasil contemporâneo, porque você vai estar conectando o recurso com o tema e a sua tese, e escrever aqui, em outras palavras, a relação do recurso argumentativo com o tema, tá bom? Então, assim, toda vez que vocês forem escrever um recurso, se perguntem, esse recurso é pertinente? É produtivo? É legítimo? Tá? Por isso que você não pode colocar na sua redação, em um conto, o autor apresenta, que conto? Você tem que colocar lá. Qual autor? Quem é esse autor? Então, você tem que escrever isso para o leitor, tá bem? Outra questão. Isso inverte a minha tese e vocês estão vendo que eu sublinhei essas partes aqui. Por que eu sublinhei? Eu já falei para vocês na aula passada que tudo que está na sua introdução deve estar no desenvolvimento. Então, eu sublinhei para vocês perceberem. Fomentar as indústrias a reutilizar os insumos, isso tem que estar no meu desenvolvimento. Orientar a população acerca do minimalismo, isso tem que estar no desenvolvimento. A associação harmônica tem que estar no meu desenvolvimento. Consumo consciente e reciclagem também tem que estar no meu desenvolvimento. Então, agora, nós vamos observar se eu atendi isso, tá bom? E quando vocês estiverem escrevendo a redação de vocês, eu recomendo que vocês sublinhem esses aspectos da tese para vocês conferirem depois se vocês conseguiram atender exatamente o que colocou na tese no desenvolvimento, tá bom? Vamos lá. Nesse contexto, poucas empresas promovem a reutilização dos produtos obsoletos. Dessa forma, ocorre um descarte indevido de resíduos, motivo pelo qual a saúde da população é comprometida em razão do consumo desenfreado e da carência de políticas públicas eficazes. O que eu fiz nesse período? Eu contextualizei. Aqui há juízo de valor? Não há. O que é juízo de valor? É a minha opinião, é a minha tese. O que há aqui é juízo de fato. É um fato que poucas empresas promovem a reutilização. É um fato que ocorre descarte indevido. É um fato que a saúde da população é comprometida. É um fato que isso ocorre pelo consumo desenfreado e pela carência de políticas públicas eficazes. Então, tudo que eu coloquei aqui é um fato. Eu não coloquei a minha opinião. Por que eu coloquei fatos? Para poder contextualizar melhor, para poder trazer o leitor para a realidade que eu estou apresentando. É importante você colocar fatos, mas lembre-se que os fatos não devem predominar. O que deve predominar no seu texto é o seu ponto de vista. E lembrando, tudo que está em amarelo são os conectivos, tá bom? E o poucas aqui eu grifei pelo mesmo motivo que eu grifei a maioria ali. Poucas empresas, porque não são todas. Eu conheço algumas empresas que recolhem os seus resíduos, que reciclam, que reutilizam, tá bom? Então vamos lá. A exemplo disso, atente-se a esse elemento coesivo. Você pode iniciar o período com a exemplo disso, mas você jamais deve iniciar um período com por exemplo. Por exemplo, só deve ser usado entre vírgulas no meio da frase, mas jamais inicie com por exemplo, tá bom? Cabe mencionar o lixão de Gana na África, que recebe lixo eletrônico de diversas nações e, devido ao manejo inadequado, a contaminação do solo, da água e do ar por metais pesados, afetando a qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu falei com esse recurso? Eu comprovei o fato que eu apresentei antes, porque de nada adianta eu apresentar um fato se esse fato for contestável. Então, para mostrar para o leitor que eu sei do que eu estou falando, eu pego um recurso argumentativo que justifica exatamente aquilo que eu afirmei. Então, tem como o leitor me contestar? Não, não tem. Porque tudo que eu falei aqui em cima no primeiro período, eu confirmei no segundo. Agora vamos concluir o meu parágrafo. Assim, no Brasil, trazendo mais uma vez a realidade brasileira, também há realidades semelhantes, de maneira que faz necessário aprimorar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, incentivando as indústrias a reciclarem, a fim de possibilitar a associação equilibrada entre a economia e a sustentabilidade, garantindo que as futuras gerações tenham acesso aos recursos naturais. Então, o que eu fiz aqui? Eu retomei exatamente o que eu afirmei na minha tese. Falei da reciclagem, falei de fomentar as indústrias e a associação harmônica. A reciclagem está onde? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, incentivando as indústrias a reciclarem, associação equilibrada. Então, tudo que eu falei na minha tese está aqui no desenvolvimento. Outro ponto que eu quero que vocês se atentem.
cada parágrafo é como se fosse um mini texto. Ele deve ter começo, meio e fim. Por isso que é ideal que vocês façam 3 períodos. Você não pode simplesmente começar um parágrafo e terminar sem concluir a ideia. Então vejam que aqui eu concluí a minha ideia retomando a tese. O ideal é que vocês comecem fazendo uma contextualização, igual eu fiz aqui, apresentem um recurso e concluam o parágrafo retomando a tese, tá bem? Agora eu vou mostrar pra vocês esse caso do lixão de Gana, tá bom? Não ocorre só em Gana, mas em Gana é considerado o maior lixão de eletrônicos do mundo. Agora vamos ao vídeo. Vou voltar aqui que eu tava assistindo. Que eu quero que vocês observem a condição do trabalho dessas pessoas. Não há segurança nenhuma, não há instrumentos, capacete, luva, roupa apropriada, sapato apropriado, não há descarte apropriado. Vocês conseguem visualizar que é só na terra. Vamos escutar o que ele tem para dizer. They export and they come. What they bring, they have got reject ones which they won't buy. I bought these computers, TV sets, these refrigerators, this DVD decks, and all, even cameras, everything they dismantle here. Então, assim, existe trabalho infantil nisso. Existe esse exemplo da realidade, triste exemplo. Vocês podem usar para falar de trabalho infantil. Vocês podem usar para falar de desigualdade, que enquanto os países prosperam vendendo eletrônicos, outros sofrem recebendo esses eletrônicos. Vocês podem falar quando o tema for lixo. Então, é um exemplo triste, mas que vocês podem usar para diversos temas para mostrar que essa realidade precisa ser alterada. E muita gente não sabe que esse tipo de coisa existe. Aqui, ó, poluição do solo, do ar. The rubber. By separating it, they don't have the technology to do it, but they have to set in fire to burn so that they enable them to get the conductor. So the burning per se is bringing a problem to us. The smoke is a toxic. And this smoke is affecting everything, like your ozone layer and other things. For the smoke, sometimes if I wake up, my chest, and above the warming for my chest, I like to change water. Esse exemplo também é válido para a questão da segurança no trabalho. Vocês veem que eles não têm nenhuma segurança, saúde. Então, anotem aí. Vamos voltar. Outro assim, iniciando o segundo desenvolvimento, tá? A sociedade cedeu muito à pressão da obsolescência percebida. Isto é, quando que vocês vão usar o isto é? Quando vocês forem explicar alguma coisa. O isto é ou seja. Eles são usados sempre entre vírgulas. O ideal é toda vez que você apresentar uma citação entre aspas, colocar um ou seja, um isto é, para explicar o que você estava querendo dizer usando essa citação, tá bom? Isto é, apesar do produto ainda funcionar, o indivíduo é coagido a adquirir o de última geração, de modo que, sem um consumo consciente, sucede um grande acúmulo de aparelhos. Sob essa ótica, vale citar o curta-metragem The Turning Point, no qual o ilustrador Steve Cutts expõe o colapso ambiental causado pelo excessivo descarte de produtos, como uma feroz crítica à sociedade consumista. Logo, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, e retomando o tema, é relevante sensibilizar a população acerca do minimalismo, ou seja, a filosofia de vida que preza por adquirir apenas o que é necessário à vivência, sem exageros no consumo. Então, vocês podem observar que eu retomei exatamente o que eu tinha formado da minha tese aqui. Orientar acerca do minimalismo,
associação harmônica e consumo consciente. Aqui eu coloquei para vocês uma explicação. Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa relevante. Nós vamos falar sobre a obsolescência percebida e programada, sobre esse curta-metragem e sobre o minimalismo. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim no WhatsApp ou coloquem no comentário que eu posso olhar depois e responder. A obsolescência perceptiva ou percebida é quando um produto ou serviço que ainda funciona perfeitamente passa a ser considerado obsoleto porque surge uma nova versão com um estilo mais moderno, com alguma alteração ou qualquer outra coisa, irrelevante no caso. Ela é resultado do marketing e é usada para estimular o consumo. A obsolescência programada é também chamada de obsolescência planejada, é quando um produto lançado no mercado ele se torna inutilizável e já saiu de fábrica com esse tempo determinado. Quando o produto é lançado, a indústria já sabe quando ele vai estragar. Ele é programado para estragar. Agora eu vou mostrar para vocês o The Turning Point, que é um curta-metragem do Steve Cutts, um dos. O Steve Cutts possui vários curta-metragens super críticos. Esse aqui é o mais recente, acho que lançou no passado. As duas primeiras críticas que nós podemos observar. Primeira, o excesso de lixo espalhado pela cidade. E que lixo é esse? Lixo de comida industrializada. E nisso resulta em que vocês estão vendo que todos os seres humanos estão sendo retratados como animais, e animais gordos. Significa o quê? A obesidade causada pelo excesso de consumo de alimentos industrializados. Aqui no mercado, a mamãe ursa com o filhinho urso comprando o quê? Somente comidas industrializadas, o que resulta na obesidade, problema enfrentado pelo mundo inteiro pela má alimentação. Qual é a crítica agora? A falta de tratamento do esgoto. Crítica que a gente pode observar agora, a fome, as pessoas não têm o que comer e estão catando qualquer coisa no lixão. Estão parecendo zumbis. My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. O que vocês podem lembrar olhando essa imagem? Os Retirantes, de Cândido Portinari. Se vocês não lembram, vou colocar aqui. É muito similar, tá? E o que é essa abordagem? Eles estão ilhados com fome, a pobreza. Where I would rather be. My heart is free, my heart is free, until you come to rescue me. A devastação ambiental que expulsa as pessoas dos seus locais nativos, a gentrificação que expulsa as pessoas de onde elas moram. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. You turn me bad, you turn me good, forget to hope and learn to fear. E o que retrata agora? O lixo nos oceanos, que afetam a biodiversidade, que matam diversos animais. Tell me that it's good if we do something, believe in something.
Memória é repressão, aquelas pessoas que lutam pelos direitos, nesse caso, eles estão representando os humanos que lutam pelo direito dos animais, pela biodiversidade, pela preservação ambiental. E agora a linha de montagem, o consumismo. Você vê, as pessoas consomem aquilo que elas não precisam, só pelo prazer de consumir. My heart is free, my heart is free, no place where I would rather be. You find me here, you find me here, you dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's good, if we do something, believe in something, I don't think I should. A desigualdade. If it ain't nothing, if it ain't nothing. Agora, voltando aqui à apresentação, outro recurso que eu mencionei foi o minimalismo. Tem um documentário. É um documentário cansativo, mas assim, eu recomendo que vocês assistam. Quero mostrar um trecho pra vocês aqui. This is something that has been sold to us over, say, the past 100 years, slowly but surely, by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car. They want us to believe that you really need these things. Every year that passes, there's more stimuli, there's more pressure, there's more options, there's more media, there's more noise. And by streamlining and simplifying and just letting people know that they have the option, it's that wake-up call that is really valuable in a very critical time right now. Então, o que é o minimalismo? É você reconhecer o verdadeiro valor das coisas. É você dar valor àquilo que é mais importante, que é a questão da sua família, dos seus hábitos afetivos, em vez de valorizar tanto os bens materiais, o consumo. Agora vamos à conclusão. Lembrando que essa conclusão é uma conclusão no estilo vestibular, ela difere do estilo Enem, porque nela a gente não precisa colocar os 5 elementos necessários. Portanto, o futuro da humanidade depende da associação harmônica entre a questão ambiental e econômica, faltou um E aqui, a qual se efetivará quando as indústrias, a qual se refere à associação harmônica, se efetivará quando as indústrias reduzirem os danos causados pela obsolescência programada, com a reciclagem dos insumos, bem como com a mudança de hábitos do homem, de modo a não ceder à coerção da obsolescência percebida. Dessa forma, o Instituto Acatu, que busca promover o consumo consciente, junto ao Poder Legislativo, deve acionar a PNRS, Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a obrigatoriedade das empresas em reutilizar os produtos, além de informar os brasileiros acerca do minimalismo mediante difusão de campanhas sensibilizadoras. Assim, ocorrerá um equilíbrio e logo o fim do mundo deixará de estar próximo, como poetizou Rubem Alves. Essa é a redação, tá? Eu recomendo sempre que vocês façam essa retomadinha aqui, porque valoriza muito o texto. Agora vamos falar sobre o tema da semana. Eu fiz ao contrário aqui, mas vou voltar aqui, tá? O tema da semana é qual? Mecanismos para mitigar a violência nas escolas. A militarização é um caminho eficaz? Então é uma pergunta. Quais são as palavras-chave? Mecanismos, caminho, mitigar, violência, escolas e militarização. O que deve ter na sua tese? Você deve colocar a sua opinião sobre a pergunta. Se você... Fernanda, eu concordo que a militarização é um caminho eficaz. Se você escrever isso na sua tese, você vai ter que colocar quais são os motivos que provam que a militarização é um caminho eficaz. Fernanda, eu discordo que a militarização é um caminho eficaz. Então,
Se você discorda, você vai ter que colocar quais mecanismos são eficazes para mitigar a violência nas escolas. Sabendo disso, agora vamos a esses recursos argumentativos que eu quero mostrar para vocês relacionado à escola. O primeiro é o Projeto Âncora. É uma associação beneficente, é uma escola que não parece ser uma escola. É uma escola que foge de tudo aquilo que a gente entende como escola. Fica em Cotia, no interior de São Paulo. Ela é inspirada na Escola da Ponte, que é uma escola portuguesa na qual as crianças não têm grade curricular, não tem aula, não tem sala de aula. Aqui nesse vídeo... O vídeo tem 50 minutos, é óbvio que eu não vou mostrar tudo, depois eu espero que vocês assistam. Perguntas que a gente não escapa. Primeiro é onde estão as crianças. Porque como eles não ouvem barulho, não ouvem gritaria, não ouvem confusão, eles perguntam, faltaram hoje? E a gente, não, tá todo mundo aí e tal. E a outra questão é querer entender se não tem aula, não tem turma, não tem... Então, assim, é uma escola libertadora. Não é uma escola que prende os alunos às salas de aula, às séries, eles estudam em grupos. O professor tá ali para instigar o conhecimento, não para reproduzir conteúdo. Os alunos não aprendem só conteúdos didáticos, mas também aprendem coisas relevantes para a vida. E é sobre isso que o Projeto Âncora fala. Outro filme relevante é o Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, lindo, 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 em que essa criança que sofre com dislexia, mas ninguém tinha identificado isso. Então ela sofria bullying nas escolas, sofria violência por parte do pai, e ele só foi visto de verdade com o seu problema, com a sua limitação, quando esse professor, ele mudou de escola, e esse professor enxergou ele e passou a tratá-lo com dignidade, passou a mudar o tratamento que davam, o tratamento violento que davam a essa criança. Então aqui são algumas cenas do filme. O filme tem completo disponível no YouTube, tá? Esse aqui é só um vídeo pra vocês se familiarizarem. E agora, a Viviane Mosé. A Viviane Mosé é uma educadora e ela tem diversos vídeos no YouTube que falam sobre educação. Esse aqui é um deles que eu adoro, em que ela fala sobre... compara as escolas a um modelo fordista de educação, em que os alunos saem assim, moldados, né, para entrar no mercado de trabalho. Tem a grade curricular que prende o aluno, tem o ensino que prende o aluno, a arquitetura escolar que não é libertadora. Então é sobre isso que ela fala. Eu não vou colocar aqui uma parte porque é bem extenso e complexo, então se eu colocar uma parte vai ficar faltando alguma coisinha. A Viviane Mosé não tem só esse vídeo, eu quero mostrar pra vocês. Ela tem um canal também no YouTube, toda semana ela posta diversos temas bem relevantes e o principal tema que ela fala é sobre a educação. Uma coisa que ela fala muito é que a escola tem que se adaptar e a escola não se adapta. Ela tá há 200 anos, digamos assim, da mesma forma. E o mundo mudou, as pessoas mudaram, a educação mudou. E a escola não mudou. E aí vocês podem apresentar um contraponto que é o Projeto Âncora, que é uma escola que acompanhou toda essa mudança e alterou a realidade da maioria das escolas brasileiras. Outro filme lindo é baseado em uma história real. In Long Beach, Escritores da it all Liberdade. comes down to what you look like. It's all about color. If you're Latino or Asian or black, you could get blasted anytime you walk out your door. My name is Erin Guel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. Man, I know you ain't talking to me. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for our America.
So what you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? We in a war. You're a first-time teacher. You can't make someone want an education. Listen to me, all of you. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Stay on the line if you've lost more than one friend. 3, 4 or more. From this moment on, the person you were, that person's turn is over. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. There's no place like this out there for us. I can't go back to the way it used to be. Need you. Nah, man, I can't. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every day. Sit there to the police carriage. Then I heard gunshots. She told us we had something to say to people. O filme é baseado na história real, por isso que ele é muito, muito importante, porque é uma história real. A professora Erin Gruwell, não sei como diz, ela foi uma professora, ela existe, ela tá viva ainda, ela tem uma instituição, esse é o nome da instituição, não vou me arriscar a falar, que tem o intuito de amenizar a violência nas escolas, de melhorar a vivência daquelas escolas consideradas problemáticas, que foi como a escola dela trabalhou, permeada pela violência, gangues, e ela agiu de uma forma pedagógica, como educadora mesmo, sem precisar de uma intervenção externa, né? Que é assim que deve ser. Acaba sendo, de certa forma, uma comédia, mas em muitos pontos é triste, a gente chora, mas é um filme lindo, merece ser assistido, merece ser valorizado. E é isso, recomendo que vocês assistam, pra esse tema é muito importante. E agora, o Rubem Alves. Aqui tá o conto, é só vocês clicarem na imagem que vai abrir o conto completo. E eu vou ler um trecho pra vocês. Há escolas que são asas, há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados têm sempre um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam os pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Esse simples aforismo nasceu de um sofrimento. Sofri conversando com professores em escolas. Por quê? Porque as nossas escolas, elas aprisionam os alunos, elas não libertam. Não há uma educação libertadora. É uma educação que aprisiona. Não há uma educação em que o professor... Não vou dizer que não há, mas pouco há uma educação em que um professor está ali para instigar o conhecimento. Na maioria das vezes o professor está ali só para reproduzir. Então é sobre isso que eu quero que vocês pensem na questão da violência. Vocês estão observando que o tema violência não precisa ser o texto inteiro falando sobre exemplos de violência, e sim mostrar caminhos diferentes. Qual o caminho? Projeto Âncora. Qual o caminho? O que a professora Erin fez, que vai mostrar no filme Escritores da Liberdade. Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Qualquer dúvida, mandem para mim, tá bom? No WhatsApp eu respondo. E é isso, beijos.